Boa tarde a todos, eu me chamo Yasmin Saba de Almeida, eu sou doutoranda do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado e Saúde, membro da produção editorial do Online Brazilian Journal of Nursing, criadora do Enfermagem Pesquisadora, que é um site produto do meu mestrado, e membro do NUPET, né, do Núcleo de Pesquisa, Trabalho, Saúde e Educação. Eu fui convidada hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a revisão de escopo. Como eu gostaria que funcionasse a dinâmica, tá? Ficou com dúvida? Pode ligar o microfone e perguntar durante o caminho, tá? Porque é um tema complexo, que envolve diversas etapas, então talvez deixar tudo lá para o final, pode acabar ficando muita coisa para ser resolvida. Então, teve uma dúvida? Né? Pode levantar a mão, pode desmutar o microfone, que for melhor para vocês. Dúvidas também do chat, eu peço que vão me passando no decorrer, tá bem? Então, vamos lá, vamos começar do início. Né? Quando a gente fala sobre revisões, eu até mostrei para vocês um quadro na semana passada, cada revisão tem seu propósito. E o motivo pelo qual eu vou escolhê-la não deve ser porque está sendo aceito, está sendo muito aceito, e sim o porquê o objetivo que eu vou trabalhar na minha pesquisa cabe a aquela revisão em específico. As revisões que eu falei na semana passada, né, foram as 3 sistematizadas: a revisão sistemática, a revisão de escopo e a revisão integrativa. A gente até falou um pouquinho mais sobre a revisão integrativa, né, da importância dela. Então, hoje eu vou trazer uma informação de revisão de escopo. Quando é a natureza das evidências que existem sobre um tópico, identificar e analisar as lacunas existentes na literatura. Eu posso não necessariamente analisar a lacuna, mas eu posso e devo sempre identificar essas lacunas, tá, no decorrer. Esclarecer conceitos e definições em um campo, ou determinar o valor e a viabilidade de se realizar uma revisão sistemática. Então, vamos dizer que eu quero fazer uma revisão sistemática. Eu preciso saber se existem materiais para poder fazer uma revisão sistemática. Para quem não sabe, revisões sistemáticas, elas escolhem tipos de estudos específicos. Normalmente, são revisões randomizadas e controladas. Estudos randomizados e controlados. Então, se eu não tenho esses estudos randomizados e controlados na literatura sobre aquele tema, eu não tenho como fazer uma revisão sistemática, né, com uma viabilidade, né, um valor adequado. Então, normalmente se faz a revisão de escopo, como uma etapa preliminar, digamos assim, uma etapa anterior, né, que antecede essa revisão, para saber se é possível. Tá? Então, existem essas possibilidades. Yasmin, nenhum dos meus objetivos é esse. Eu não quero fazer nada disso. Então, sua revisão é de outro tipo. Sua revisão pode ser uma revisão sistemática, que tem como intenção levantar uma hipótese e comparar questões, falando muito por cima, né? Ou pode ser que você queira avaliar como tem se desenvolvido, né, um tema ao longo do tempo, né, como tem evoluído algo dentro da literatura de uma forma mais recente, para trazer evidências da literatura, fazer prática baseada em evidências, e aí você iria para uma revisão integrativa. Tá? Então, assim, não bateu com isso aqui, não vai para uma revisão de escopo, mesmo que seja mais fácil publicar uma revisão de escopo do que uma revisão integrativa atualmente. Porque o que vai acontecer? Quando você tiver que justificar essa revisão, você não vai conseguir. Então, acaba sendo uma perda de tempo e também um equívoco literário científico fazer uma revisão se você não atingir ou não pretender atingir esses objetivos, tá bem? Dito isso, para ficar ainda mais nítido, quando eu devo escolher uma revisão, tá? Se eu tenho um tema que é muito pouco explorado, é muito escasso, ou que é muito amplo, tem tanta informação que está se perdendo no caminho, ou quando ele é muito heterogêneo. Quando temos um tema que tem uma dessas características, compensa fazer uma revisão de escopo, porque, querendo ou não, como vem o segundo tópico, a gente tem uma fotografia ampla do estado da arte. Então, quando eu desejo ter essa fotografia, olhar esse panorama, é uma boa ideia escolher uma revisão de escopo. Quando eu quero esclarecer conceitos chaves ou identificar tipos de evidências disponíveis para uma determinada área, como eu havia comentado anteriormente, como precursor de uma revisão sistemática, para ver se tem estudos, ou quando eu pretendo mais ou menos trabalhar questões de pesquisas assim, quais intervenções existem para tal coisa? Que tipos de estudos tratam de tal coisa? Quais conceitos que estão associados a tal coisa? Essas são ideias que
tem pressupostos para trabalhar uma revisão de escopo, tá? Alguma dúvida nisso aqui? Só que eu vou seguir. Daí a gente vai realmente começar a falar, como é que eu começo? Qual o primeiro passo? Ok. Então, como é que eu começo? Né? Eu entendi que eu tenho premissas para trabalhar. Meu trabalho se encaixa nisso aqui, Yasmin. Mas como é que eu começo? Como é que eu dou o primeiro passo? Eu acho que essa é a principal dificuldade com todo mundo quando vem me procurar, né, para o meu serviço de assessoria ou que vem comentar comigo. E, gente, eu não sei por onde começar. Então, como eu começo? Qual o primeiro passo que eu vou dar? Como em qualquer pesquisa, eu vou delimitar meu tema e meu objetivo. Por quê? Porque se o meu objetivo não se encaixa lá no que eu falei, nem tem por que eu começar, né, a fazer uma revisão de escopo. Mas delimitei meu objetivo, já sei para onde eu quero ir. Legal, então a gente vai começar. Segundo passo, certificar que não existe nenhuma revisão de escopo ou sistemática concluída ou em andamento sobre a temática. Principalmente que seja publicada recentemente, mas eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então, primeiro passo, segundo passo, no caso, eu vou me certificar de que não tem nada que está sendo feito nesse exato momento sobre aquele tema em específico. Por quê? Acho que é melhor eu explicar o porquê. Uma revisão de escopo, como o nome já diz, escopo, tem a ideia de mapear tudo o que existe sobre um tema, o escopo do tema, né? Se eu, Yasmin, estou fazendo uma revisão de escopo sobre a acessibilidade de idosos na atenção primária, e eu, sei lá, Elaine também resolve da casa dela fazer uma revisão de acessibilidade de idosos na atenção primária, né? Quando chegar no final, como a gente está mapeando o que existe, os meus resultados e os delas vão ser muito parecidos. Muito parecidos. Eu não digo idênticos, porque ela pode não ter selecionado um ou outro estudo que eu achei que entraria, ou eu, sei lá, fui em mais bases no final do que ela, fui em um escopo maior do que ela, mas vai ter muita coisa igual. Porque a ideia é mostrar o que existe. Então, se já tem duas revisões em paralelo acontecendo, não tem por que a outra ser publicada, entende? Então, o primeiro passo é se certificar de que não tem nada sendo falado sobre aquele tema. E normalmente a gente faz essas buscas em alguns locais, por exemplo, na OSF, que eu até comentei mostrei até um exemplo de um protocolo publicado na OSF, que é Open Science Framework. Tem a Próspero, que é outro lugar de registros de revisões, mas voltado para revisão sistemática, tá? Tem a Cochrane Database, né, para revisões sistemáticas, e a JBI Síntese de Evidência, né, que ela é um periódico que publica principalmente revisões e protocolos, tá? Tanto de revisão sistemática quanto de escopo, mas principalmente de escopo. Quase, numericamente, né, acaba tendo mais. E aí o que acontece? Se eu vou nesses locais e eu vejo que não tem nada registrado que está sendo feito, e nem nada publicado que tem sendo feito, já tenho pelo menos um panorama de que a minha revisão vai ser inédita, né? Eu dou uma dica além. Isso aqui é o que a literatura diz, tá, gente? Eu vou dar uma dica além. Hoje em dia, nós temos as inteligências artificiais para nos ajudar, né, nesse processo. E eu vou dar um exemplo de uma que tem me ajudado muito a identificar se realmente não tem nada publicado, que é a Gemini. Gemini é aí do Google, né? E o que eu tenho feito atualmente? Tem um sistema de pesquisa mais elaborado deles e eu peço para ele ver se existe literalmente, me envie uma revisão sobre esse tema aqui, nacional ou internacional. Porque às vezes eu não consigo encontrar nada nisso, nem jogando no Google, basicamente. E às vezes eu consigo identificar a partir de uma AI buscando para mim. Então, pelo menos eu já sei, já tenho certeza quase que absoluta que não tem nada sobre o tema, né, aparecendo ali no decorrer, tá? Agora a pergunta, se eu falei assim, tem que ter certificado que não tem nada. Mas e se tiver? Alguém se arrisca a dizer o que pode acontecer se tiver? Se, por exemplo, meu tema da Elaine, a Elaine publicou uma revisão em 2018 sobre isso. O que eu faço a partir disso? Não vou fazer a minha? Existem possibilidades para eu fazer essa revisão, tá? Mesmo que já tenha alguém feito ela anteriormente. Se tiver alguém fazendo, também tem premissas, mas é um pouco mais complexo. Mas vamos dizer que já tenha publicado uma revisão sobre o mesmo tema, como eu falei no caso da professora Elaine em 2018. Minha ideia para dar continuidade ao tema, tem que ser pegar o escopo que ela não abrangeu,
principalmente de 2018 para cima, né, já que já tinha sido publicada. Então, muito provavelmente, a coleta dela parou em 2018 ou parou em 2017, né, a depender da velocidade da revista. Então, eu vou pegar o que ela não pegou, ou seja, que ainda está ali em branco na literatura, e também posso expandir para bases que ela não tenha consultado, é uma possibilidade, tá? Ou seja, pegar o escopo que ainda ficou perdido ali no meio do caminho. Mas sempre que existir uma revisão, seja em andamento ou que seja concluída, eu devo citar isso dentro do meu estudo. Deve estar lá na minha introdução dizendo que já existe tal revisão, que ela tem essa premissa, e dizer exatamente qual vai ser a diferença da minha. Aonde eu vou me diferenciar, o que eu vou acrescentar para justificar fazer uma revisão à parte, tá? Então, assim, o primeiro ponto é se certificar de que não existe nada publicado. O terceiro ponto que a gente tem que pensar na hora de começar é uma revisão de escopo precisa de pelo menos 2 revisores para poder fazer o processo, tá? Pelo menos 2. Então, o outro pode ser meu orientador? Pode, mas o orientador ele tem a intenção de orientar. Nem sempre ele vai ter disponibilidade para poder fazer o processo avaliativo com você dos estudos. Às vezes você vai precisar de outra pessoa. Então, a primeira coisa que eu sempre digo com os meus clientes: 1, arrume alguém para te ajudar. 2, faça o registro do protocolo, que é o próximo passo. Mas sempre arrume outra pessoa para colaborar. Essa outra pessoa, idealmente, tem que ser alguém que esteja indo na mesma premissa de tema que você, que tem algum nível de conhecimento sobre aquela temática. Ou pode ser alguém do núcleo de pesquisa, que esteja também precisando melhorar as publicações, entender um pouco mais, e pode colaborar dentro desse processo. E que ele vai servir para quê nisso, né? Ele vai literalmente ajudar a triar os estudos, te ajudar a fazer a avaliação, que eu vou mostrar lá para frente como é que funciona, tá? E ele entra como autor do seu trabalho, porque ele vai fazer a análise dos estudos junto com você. Então, assim, idealmente, 3 pessoas para uma revisão de escopo. Você, que está fazendo, outra pessoa para te ajudar na revisão, e mais um para poder fazer resolução de conflitos, que esse pode ser seu orientador, porque querendo ou não, ele pode já com foco direcionado no que deu de conflito lá na frente, que eu vou explicar como é que funciona mais à frente, tá? Mas então, pelo menos 3 pessoas. Corram atrás de um segundo avaliador, que não é fácil. Número 4, escolha seu referencial metodológico. Uma revisão de escopo é uma revisão sistematizada. Então, querendo ou não, ela segue um sistema. Para isso, precisa seguir um método passo a passo. Por isso que existem os referenciais metodológicos dentro de uma revisão sistemática, de uma revisão de escopo. Revisões de escopo, vocês já devem ter ouvido falar da metodologia JBI, né, da Joanna Briggs Institute. Ele é um dos mais famosos para revisões de escopo, que eles têm um guia específico para isso. Mas não é o único que existe. A JBI se baseou em outros autores para criar a própria metodologia. Então, não necessariamente você pode escolher a JBI, você pode ir para outro. Por isso que eu falei, escolha seu referencial. E eu vou mostrar alguns referenciais que existem. E por último, né, nesse processo de onde eu vou começar, eu vou fazer o meu protocolo de estudo, que tem o passo a passo, né, desde o título, introdução, questão de pesquisa, critério de elegibilidade, busca de evidências, processos de seleção do estudo, extração e análise, que são etapas que a gente vai apresentar hoje com calma, tá? Ok, vou dar meu primeiro passo. Então, Yasmin, já tenho um objetivo. Meu objetivo casa para uma revisão de escopo, tá? Eu já vi que não tem nada publicado sobre o meu tema, né? De revisões em andamento concluídas. Ou até tem, mas eu me encaixo numa possibilidade de melhorar, de acrescentar. Ok, próximo passo, eu vou escolher meu referencial, tá? E aí, dentro da questão do referencial, eu trouxe algumas possibilidades para vocês. Existem outras, mas eu trouxe as principais. Aqui, depois eu vou entregar esse slide para vocês, mas eu já coloquei os links de acesso para facilitar vocês explicarem, tá? Então, dentro disso, o principal, assim, o mais conhecido é a metodologia JBI, porque é uma metodologia que vai sendo atualizada. A mais atual de 2024 deles. Então, assim, esse manual ele está sempre em transformação. Diferente de uma publicação lá que ficou lá para trás, também antiga, como essas duas, né? A JBI está sempre atualizando o manual, pensando nas mudanças, nas exigências, nos pressupostos metodológicos. Então, assim, querendo ou não, é uma das melhores
quando se fala em referencial metodológico, exatamente por estarem pensando em fragilidades que tinham nos manuais anteriores e melhorando, adaptando, tá? E aí tem um link aqui para acesso para vocês quando enviar. Esses dois outros autores, aqui, Arxes e Levac, eles são autores que a própria manual JBI utilizou para poder fazer a metodologia deles. Mas caso você não queira seguir o manual do JBI, né, achar ele talvez um pouco mais complexo, ou ter algum nível de conflito de interesse, você pode seguir com outros autores, como são esses daqui que vieram antes, né, na metodologia JBI. E aí também eu deixei o trabalho deles linkado para vocês darem uma olhadinha. Qual a diferença? A diferença é que cada autor vai guiar um passo a passo diferente. Se eu não me engano, um deles tem 6 etapas, o outro tem 9, alguma coisa assim, tá? Então, querendo ou não, é a forma como vai ser distribuído, o que é exigido ou não. Por isso que cada referencial metodológico tem uma diferença, pode ser escolhido. Eu gosto muito da metodologia da JBI, porque, como eu falei, tinham coisas que eu não concordava em uma versão anterior do manual, que hoje em dia foi melhorada na versão de 2024. Então, querendo ou não, como ela está sempre ali, ó, se adaptando, entendendo a questão da ciência, a evolução da ciência, acaba que é uma das mais atuais para esse processo, tá? 2, escolhi qual eu quero, qual eu vou seguir. Dentro do referencial metodológico ainda, é importante entender como é que vai ser organizado esse processo, tá? A metodologia JBI já pensou nisso. Eles usam exatamente esse guia, né, que é recomendado pela rede Equator, que é o Prisma. Vocês já devem ter ouvido falar do Prisma, né? Para organizar e relatar o processo de pesquisa. Também tem um link aqui para vocês acessarem o Prisma SR, que é uma adaptação do Prisma comum. O Prisma, para quem não sabe, ele é uma forma de se reportar os itens para uma revisão sistemática, tá? E com meta-análise. Por isso, cada ícone equivale a uma das partes em sua extensão, né? O mnemônico. E o SR é uma extensão para Scoping Reviews, né? Que são as revisões de escopo. Então, querendo ou não, ele foi feito exatamente construído para te ajudar a organizar uma revisão de escopo. A metodologia JB utiliza, né, a própria divisão dela já pensando no Prisma, tá? E até recomenda ele no processo. Então, meio que uma coisa se casa a outra. Independente se você vai usar o JBI ou não, se você vai usar outro autor, é absurdamente recomendado que você utilize o guia da rede Equator, né, que seria o Prisma, que é feito por uma instituição à parte, mas que a Equator recomenda, porque se vocês forem ver, hoje em dia, toda revista que se preza, né, que tem qualidade editorial, cobra o uso de um guia da rede Equator, que sumariza, né, os guias que existem para tipos de pesquisa. Vamos fingir que eu estou fazendo um estudo qualitativo. Tem lá o guia para estudos qualitativos. Se eu estou fazendo um estudo quantitativo, aí, a depender do tipo do estudo quantitativo, tem guias para cada um dos tipos de estudo, tá? Então, a rede Equator, quando se fala em revisões, ela traz lá exatamente o Prisma. Então, se vocês forem publicar, já tem que pensar nisso. Então, já trago aqui para vocês como dica, tá? Para vocês não esquecerem de ver, até porque isso aqui é um passo essencial de uma revisão de escopo, tá? O que tem dentro do Prisma é uma das etapas fundamentais para fazer uma revisão de escopo, ok? Então, dito isso, escolhi meu referencial, vou seguir lá o Prisma para deixar organizadinho meu trabalho. Então, como é que eu começo a estruturar meu protocolo? Que é o passo central, né? Protocolo é a etapa inicial, né? Como eu vou seguir para fazer algo. E aí, nesse caso, a gente está trabalhando um protocolo para uma revisão de escopo. Então, qual é o passo a passo que eu vou seguir para fazer aquela revisão? Tá? É por isso que ele antecede ela. É uma etapa preliminar. Eu não consigo fazer adequadamente uma revisão sem um protocolo. Porque no decorrer a revisão pode se transformar. Isso acontece, tá, gente? Mesmo com um protocolo. Mas se eu não tiver, tipo, uma receita para fazer um bolo, qual é a chance desse bolo dar certo? Qual é a chance dele solar? Ou dele ficar muito doce? Ou faltar, tipo assim, não crescer muito porque faltou farinha? Ou eu esqueci de botar um fermento? Então, assim, querendo ou não, se um bolo precisa seguir um método, um passo a passo, não é diferente aqui, tá? Que a gente vai seguir um método, um protocolo. Por isso que ele é a primeira etapa, tá? Para você poder olhar para ali e falar, não, eu falei que ia fazer dessa forma, então eu vou seguir esse passo, entendeu? E o protocolo começa do básico, né? Começa-se de um título. Quando a gente fala em título, é recomendado que ele siga, né? Principalmente pela JBI, ela vem trazendo isso, que siga-se um mnemônico de escolha. Mnemônico nada mais, nada
menos, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, a PICO, né? Que são estratégias que cada letrinha equivale a uma coisa. Por exemplo, PCC, né? P de população ou de problema, C de conceito e C de contexto. Por exemplo, aqui na PIO, né? P de população ou problema, I de intervenção ou fenômeno de interesse e O de outcome, resultado. Entende? Cada letra equivale a uma coisa, isso é um menomônico, tá? Dentro de uma revisão, então, quando a gente vai estruturar um título, eu posso iniciar já estruturando o meu tema, o que eu quero trabalhar dentro de um menomônico. Então, qual a população que eu vou trabalhar? Vamos voltar naquele exemplo lá dos idosos. São os idosos. E o que eu quero saber? Acessibilidade, né? Então, o meu fenômeno de interesse, o conceito seria acessibilidade. Qual seria o meu contexto na atenção primária? Então, eu estabeleci. Esses 3 elementos, idosos, acessibilidade e atenção primária, tem que aparecer no meu título. Tá? São palavras-chave que tem que estar no meu título. No caso, se eu não me engano, todas essas 3, na verdade, são até descritores em ciências da saúde, tá? Exatamente esses 3. Então, querendo ou não, vai ter que estar no título. É isso que eu quero dizer. Ele tem que compor o título. Além disso, além dessa composição, ele também tem que ter, ao final, depois dos 2 pontos, protocolo de revisão de escopo. Se não for um protocolo, se já for a revisão de escopo propriamente, 2 pontos, revisão de escopo, tá? E aí eu trago uma questão que, para a ciência em geral, tá? O correto em qualquer pesquisa, independente se é uma revisão ou não, é que o subtítulo seja o método que você está trabalhando. Eu vejo muita gente, às vezes, mandando como se fosse um capítulo de livro ou uma reflexão. 2 pontos, e começa um título todo bonito, né? Quase um poema. Lindo, mas errado. Cientificamente, o correto é colocar o método depois dos 2 pontos, tá? Isso já são recomendações de diversos autores para diversas literaturas. Isso é recomendação de quase todos os guias da Rede Equator, tá? Independente do tipo. Normalmente, o título é precedido pelo método, tá? Então, já fica aqui a dica para vocês. Então, qual que eu estou fazendo? Estou fazendo um protocolo. Então, o meu método vai ser o protocolo de revisão do escopo, ok? É interessante também trazer aqui que eu trouxe vários menomônicos possíveis. Quando você vai publicar, não sei se alguém está com alguma dúvida, mas só vou terminar de falar e já pode falar para mim o que foi. Quando eu vou publicar numa revista científica, principalmente aqui no Brasil, se eu sigo a PICO, PIO, que seja, vai ter alguém que vai chiar, vai ter um revisor que vai chiar. Não, porque recomendação da JBI é o PCC. Sim, realmente, é uma recomendação. E como o nome diz, recomendação. Não é à toa que eles dizem que existem várias estratégias menomônicas possíveis. Eles recomendam a PCC porque ela é a que melhor adapta a lógica de uma revisão de escopo. Mas não é a única, entende? O Prisma é a mesma coisa, ele vem trazendo várias opções menomônicas. E a própria JBI diz que tem que ser a que melhor se enquadra ao seu tema. Então, por exemplo, eu estou fazendo com a professora Elaine agora uma revisão de escopo sobre yoga, que a que melhor se enquadra para o que a gente busca não é o PCC, é a PIO, porque o O é de outcome e não de contexto, né? Ou seja, resultados e não contexto. Já que a ideia dela é trabalhar o desfecho, ou seja, o resultado como ponto primário. Então, querendo não se enquadraria. Então, sempre pense nisso. Qual é que vai melhor se encaixar com o que eu quero, tá? É claro que vai ter ainda revistas que vai pedir para alterar para PCC no processo. Mas não, sempre tem que pensar no que é correto. Então, correto e respaldado pela metodologia é que seja aquilo que melhor se enquadra. Não sei se o comentário foi alguma dúvida. Alguém pode me esclarecer se sim ou não? Não, Yasmin, eu fiquei com Diga. uma dúvida seguinte: a gente publica o protocolo e depois a gente publica a revisão de escopo, né? Isso. E aí, dentro da revisão final, né, desse material final, vai o protocolo. O que acontece? Fiquei aqui com a pulguinha do autoplágio. Eu vou Tem explicar um para vocês. produto publicado, né? Uhum. E aí você está publicando outra coisa, né? Eu vou explicar todas Tem essas uma possibilidade, na possibilidades. verdade, né? Eu vou explicar todas essas possibilidades. O protocolo pode ou não ser publicado em uma revista científica, tá? Pode ou não ser publicado numa revista científica, como o artigo, né? Modelo artigo. O que é necessário, e tá lá no final de importante para eu refresar, é que o protocolo ele tem que ser registrado minimamente, tá? Na OSF
ou no Figshare, que é uma possibilidade, tá? Lá pro finalzinho eu venho falando sobre isso, porque a minha ideia talvez mostrar ainda para vocês como é que faz. Então, assim, é necessário o registro dele, mas não necessariamente que ele seja publicado numa revista científica. Qual é a vantagem de publicar um protocolo numa revista científica? Porque ele vai passar por análise por par. Então, querendo ou não, você vai ter a visão de pessoas externas, especialistas, normalmente, sobre aquilo. Então, você pode adaptar, melhorar. Então, por isso que é a vantagem de publicar um protocolo. O problema é que a gente tem que esperar o tempo da revista, né? Às vezes demora muito. Então, assim, você vai ficar tendo que segurar o resto enquanto aquilo ali não sair, querendo ou não, tá? Aí vem a questão do autoplágio, né, Simone? Uma revista entende questões de autoplágio até um limite da possibilidade do autoplágio. Por que eu quero dizer isso? Se eu faço uma tese, uma dissertação, quando eu vou passar o meu conteúdo para um artigo, a metodologia vai ter muita coisa igual. Os resultados vão ser os mesmos, porque é resultado. Eu vou mudar, por exemplo, o que o autor, o meu participante falou, eu vou alterar os dados provavelmente da pesquisa. Não vou. E nesse caso, por exemplo, se eu publico um pré-print, por exemplo, né, que não é nem um protocolo, um pré-print, que é uma fotografia do que eu tenho aqui antes, ou se eu publico um protocolo, a revista entende que aquilo ali vão ter dados iguais, tá? É a lógica que ela entenda isso. E é por isso que quando a gente tem um protocolo publicado, uma tese, uma dissertação disponibilizada em repositório, que a gente tem que avisar isso para a revista antes. Tá? Isso tem que vir na title page, se tiver espaço, ou minimamente na carta de apresentação ao editor-chefe, em algum lugar. Você tem que dizer para eles antecipadamente: olha, esse material que eu tenho é meu e ele está publicado já. Tá? É óbvio que eu não vou copiar e colar tudo, né? Vou fazer as adaptações, mas existe um grau, um entendimento que aquilo ali é fruto de um material anterior, tá? É diferente do autoplágio proposital, jogamos assim. Quando eu vou lá, publico uma pesquisa na revista A, mando para outra mesma pesquisa para a revista B. Ou pego vários trechos idênticos, copio e colo, faço uma outra publicação e tento publicar na outra revista. Isso é autoplágio mesmo, tá? Isso entra no crime de plágio. Então a revista tem todo o direito de negar esse material, tá? Mesmo que seja um material oriundo de você mesmo, ok? É diferente de algo adaptado a partir de um trabalho científico, um projeto maior, ou no caso de um protocolo, tá? Que eles entendem que isso veio antes. Por isso que é importante você mostrar que o protocolo já está publicado. Isso vai vir no teu método. O protocolo foi disponibilizado na USF, Inc. O protocolo foi publicado anteriormente na revista tal, referência, tá? Não sei se isso esclarece sua dúvida. Sim, tá ótimo, obrigada. Então, mas vejam como a revista trata isso, tá, gente? Revistas têm sua autonomia. Então, por exemplo, a OBJN entende isso, está lá nos critérios éticos dela, nas normas dela, como você deve proceder em casos como esse, tá? E se ela achar que ainda assim tá demais, quando a gente passa o nosso autoplágio, a gente pode conversar com o autor, tá? Olha, tal coisa, se for o entendimento, tá? Agora, não são todas as revistas que seguem essa premissa. Pode vir como autoplágio, ponto, e negar. Tá? Vocês têm sempre que olhar o que a revista diz em relação a isso. Ok? Ok. Yasmin, Diga. Quando você disse no início que poderiam ter 2 títulos ou temas, né, ao mesmo tempo sendo publicado, como é que vão saber dizer, você fica, e Yasmin, e você, Elaine, não fica? Um exemplo. Se estão rolando duas em paralelo, é isso que eu quero dizer. Isso, porque Então. isso eu fiquei para perguntar logo no início. E está me matutando aqui minha cabeça. Como é que faz? E por isso que a gente faz o registro do protocolo, tá? Porque meio que eu digo assim, eu sou dona disso aqui. Eu vou dar um exemplo prático de uma coisa que já aconteceu, tá, gente? Vamos fofocar aqui. Não. Eu vou dar uma fofoquinha básica, que é uma coisa que pode acontecer, tá? Chegou uma vez uma revisão para ser avaliada na OBJN que foi negada. E eu vou explicar o porquê. Foi negada porque o autor fez todo o processo bonitinho, estava lá tudo certinho, só teve um problema. Ele não registrou essa revisão lá atrás.
E alguém, nesse meio do caminho, fez e publicou uma revisão idêntica. Não tem como ter duas revisões sobre a mesma coisa, entende? Então, a gente foi obrigado a negar, porque senão teriam dois materiais idênticos rolando. Não era da mesma pessoa, não era. Mas é um problema, porque os resultados caíam para o mesmo lugar. E na metodologia diz que tem que ter um ineditismo. Na metodologia, no próprio contexto, né, de qualquer revista, tem que ter uma originalidade. Tem que ser, entende? Então, querendo ou não, é por isso que a gente faz o registro do protocolo. Para mim dizer assim, ó, eu meio que sou dona disso aqui, tá? Então, querendo ou não, por isso eu falei, é uma das primeiras etapas o protocolo. Aqui eu estou ensinando vocês a fazer, porque no final eu vou relembrar, vocês têm que registrar, tá? Isso tem que ser registrado. O protocolo inteiro, ou pelo menos uma parte dele, porque tem que ficar visível para o público de que você já está trabalhando aquilo. Então, eu sempre falo para meus, vou recordando o que eu falo para meus clientes. Arrume outra pessoa para fazer com você, tá? E registre o protocolo. Mesmo que seja um ano antes do momento que você vai fazer a sua revisão no final, tá? Mas registre. Porque se estiver rolando em paralelo, você cria margem para que outra pessoa acabe sem querer, porque não sabia, aquelas outras pessoas não sabiam disso, né? Uhum. Publicar e acabar você tendo que ser rejeitado, ou infelizmente não entende? Cria-se muita margem para muita coisa. Então, querendo ou não, registrem. E aí, por que assim, a cliente, a pessoa ainda poderia tentar entrar na justiça para tentar resolver uma coisa, mas entra-se alguns problemas nesse caminho, porque aquela outra equipe lá que publicou o artigo registrou. Então, além de registro, eles também tinham a revisão. E o registro deles porque como é que a gente sabe que uma revisão veio primeiro que a outra, né? Se tinha um registro. Porque essa menina, essa pessoa, né? Eu acho que eu falei menina, mas eu nem lembro. Essa pessoa, ela meio que publicou um esboço, se eu não me engano, dessa revisão em um anais de evento anterior. E aí a gente, quando vai cruzar as datas, era muito próximo do registro da outra, entende? Mas era antes. E aí o que acontece? Muito provavelmente, como ela fez em análise de evento, quando a outra pessoa pesquisou para ver se tinha ou não tinha, porque ela pesquisou naquelas bases, não apareceu nada. Estava ali na literatura cinzenta, né? Meio perdido pelo caminho. Então, não é culpa de ninguém, entende? Nem de um nem de outro, mas você cria-se margens, possibilidades para uma rejeição por conta de você não seguir um protocolo, não seguir o passo a passo da metodologia, entende? Alguém ouviu algum barulho? Alguém quer falar alguma coisa? Não sei. Não, foi alguém entrando só. Tá bem, é que eu ouvi um barulho, não sei se eu tinha ouvido diferente. Então, eu fui lá, estabeleci meu título, coloquei lá bonitinho. Próximo passo, uma introdução. Tá? Como qualquer projeto, pesquisa que seja, você faz uma introdução. Eu coloquei ele 1000 palavras, porque a JBI recomenda, quando você faz um protocolo, ele tem uma média ali de 1000 palavras, né? Uma estrutura de aproximadamente 1000 palavras. Para um registro público, quando eu mostrei, por exemplo, para vocês, não precisa ter 1000 palavras, tá? Mas se você quiser publicar, a lógica é que sejam 1000 palavras ali no decorrer, tá? E o que vão ter nessas 1000 palavras? Você vai contextualizar e justificar seu tema, o problema de pesquisa. E aí você vai, eu botei aqui com base no PCC, mas aí vocês variam para outras possibilidades, né? Basicamente você vai estruturar a sua introdução com base no seu mnemônico. Então na introdução tem que ter a população. Se eu for seguir o PCC, tem que ter o meu conceito que eu vou trabalhar, o fenômeno de interesse, tem que ter o contexto. Então, eu vou apresentando por que eu estou trabalhando aquele contexto, por que eu estou trabalhando aquela população de uma forma literária, entende? População de idosos, por que falar de acessibilidade para idosos? Você vê o que tem na literatura para você contextualizar aquilo, entende? Mas tem que aparecer alguma coisa sobre idosos, se for o meu tema, alguma coisa sobre acessibilidade e alguma coisa sobre a atenção básica, tá? Que faça sentido para a construção do tema, nesse decorrer. Além disso, na introdução ainda, eu tenho que justificar, além da escolha do tema, a escolha de uma revisão de escopo. Porque eu poderia fazer uma revisão integrativa, eu poderia fazer uma revisão sistemática. Mas então você tem que justificar por que uma revisão de escopo. E normalmente, como é que a gente justifica uma revisão de escopo? Pela escassez ou pela amplitude da temática, né? Que é um dos motivos pelo que eu vou falar. E normalmente isso vem de buscas prévias, né? Tô ali levantando, tô vendo que eu não tô achando. Ou porque tem muita coisa, tá tudo muito perdido. É uma possibilidade de justificativa.
tá? Além disso, a gente sempre tem que trazer os resultados das buscas preliminares. Lembra que eu falei que a primeira etapa é buscar se já existe alguma coisa publicada ou não? Esses resultados têm que aparecer aqui. Se há ou não há revisões sistemáticas de escopo em andamento. Tá? Minimamente de escopo. A sistemática é uma recomendação, mas já tem revista que cobra sempre como uma obrigatoriedade. Tá? A própria JBI fala que o ideal é que você também diga se existem revisões sistemáticas ou não, tá bem? Então, assim, isso aqui é obrigatório, estar na justificativa da escolha da revisão, o resultado dessas buscas preliminares. Se houver, né, como eu falei, você também tem que dizer que há uma revisão, sei lá, de escopo publicada, e você vai mostrar como a sua vai se diferenciar, porque se vai ter um corte temporal diferente, ali, né, abrangendo o final, esse vai ter uma abrangência diferente, tá? Você tem que mostrar do que ela se difere. Então, você vai citar, existe a revisão de escopo publicada por fulano ou ciclano, et al., sei lá, que traz tal coisa, e esta revisão se diferenciará por, ou irá acrescentar, entende? Você tem que trazer essa diferença. Outra coisa que você pode adicionar também na introdução são as contribuições esperadas para o seu estudo, tá? O que você vai esperar que ele contribua, já que a gente está falando de um protocolo, você não chegou no final ainda, você está trabalhando no início. Por fim, você vai trazer o objetivo da pesquisa. O objetivo principal de uma revisão de escopo sempre é mapear algo. Você vai até ver enquanto a revisão esteja lá, identificar tal coisa, mas o central é mapear, porque mapear vai além de identificar, tá, gente? Então, assim, vou mapear algo. Toda vez que uma revisão começa, o objetivo normalmente dela é mapear algo, tá bem? E, assim, a recomendação da JB é que seja um objetivo central, que ele seria mapear. Mas existe a possibilidade de abrir mais de um objetivo para pesquisa, tá? Só estou dizendo que, assim, normalmente é um objetivo para uma pesquisa de escopo. E aí aqui eu trago um exemplo para vocês. Foi até o protocolo que eu mostrei na semana passada. Introdução. Esse aqui é um registro público, então ele não vai ter 1000 palavras de extensão, mas é o que fica ali para todo mundo saber, ó, isso aqui é meu, tá? Tô trabalhando isso aqui. Basicamente, na introdução, ela vem trazendo a contextualização do tema, o porquê que ela está trabalhando aquele tema, tá? Em seguida, ela vem trazendo porquê, né, está trabalhando uma revisão de escopo, né, está dizendo aqui a questão da pouca literatura, no caso dela, né, dessa revisão em específico, e quais foram os resultados da análise lá nas prévias, né, as buscas prévias, né, Próspero, etc., tá? Justificando ali a revisão dela. E ela traz uma contribuição esperada para o estudo. E aqui, como não é um artigo de revisão, o objetivo ela colocou separado. Tem revistas que quando você vai publicar, né, o protocolo, tem um espaço para o objetivo, mas normalmente o objetivo vem ao final da introdução, como elemento. Esse estudo tem como objetivo tal coisa, tá? Isso depende muito, varia de revista para revista, mas é só para vocês entenderem que o objetivo constitui uma parte da introdução, tá? E aí você vê aqui, ó, mapear, o objetivo central. Ok? Alguma dúvida aqui nesse início da introdução? Não? Então eu vou seguir. Próximo passo, a próxima etapa do protocolo é levantar a questão de busca, né? O que eu vou estar buscando? Na metodologia, já recomenda-se, né? Eu também recomendo para todas as revisões, mesmo aquelas que não têm um método específico, a se utilizar uma estratégia menomônica, que a gente já comentou, PICO, PCC, PIO, o que seja, mas para ajudar a montar essa questão de busca. Basicamente, gente, a estratégia menomônica vai da introdução, do título, literalmente, até o final, tá? Ela vai guiar teu título, vai guiar tua introdução, a tua metodologia, os teus resultados, a tua conclusão, tá? Ela basicamente vai te guiar o processo inteiro. Mas ela é muito presente visivelmente, de forma visível, né? Dentro da sua questão de pesquisa. Aqui eu trouxe um exemplo do registro público. Ó. Essa aqui era a questão de pesquisa dela, e para isso ela usou o PSC para construir, onde o P dela é a população, a pessoas com insuficiência renal crônica em tratamento conservador, o conceito é teleenfermagem e o contexto a adesão ao tratamento e promoção do autocuidado, tá? Atenção, a JBI, ela recomenda que uma revisão tenha uma questão central, porém a própria metodologia diz que se sua revisão se beneficiar de mais de uma questão de busca, né, e que ela vá aprofundar a sua estratégia menomônica, por exemplo, às vezes precisa de uma questão, uma subquestão voltada ao contexto, ou uma subquestão voltada ao conceito, não tem problema nenhum trazer mais de uma questão de busca. Eu falo isso
Eu já vi revista que não entende mais de uma questão de busca dentro de revisão de escopo. Enquanto as revistas internacionais, você vai ver que todas elas têm mais de uma questão de busca normalmente, tá? Então, você pode ter mais de uma questão de busca sem problema. Contanto que ela seja estruturada pensando na sua estratégia menomônica, tá? Dentro disso, segui lá, fiz a minha introdução, estabeleci minha questão de busca. Alguma dúvida na questão de busca, só para eu ver. Como é que eu monto, Yasmin? Lembrando, vou lá, montei minha população, montei meu conceito, montei meu contexto, que se eu seguir a PCC, se vocês perceberem bem, olha a questão de busca dela. Como o uso da teleenfermagem, ó o conceito dela aqui. Influenciar a adesão ao tratamento e promoção do autocuidado, olha o contexto. Em pacientes com insuficiência renal em tratamento conservador, olha a população. Não precisa necessariamente seguir essa ordem, tá, gente? Vim primeiro o conceito, depois o contexto, não importa. Mas a sua definição do menomônico tem que aparecer na sua questão de pesquisa, tá? E ele vai guiar. Então, você literalmente bota, tô em dúvida como montar a questão de pesquisa, bota uma coisa embaixo da outra e fica olhando. Uma hora a questão vai surgir ali, tá? Você se pergunta assim, se a palavra é como, se a palavra é qual, isso não importa. Você pode ir construindo, mas os elementos têm que surgir dentro da sua questão de pesquisa, tá? Se vai ser qual o uso, como o uso, isso aí depende do seu objetivo, onde você quer chegar, tá? Ok? Critérios de elegibilidade. Dentro disso, segui lá, fiz minha questão de busca. O próximo passo é dizer o que eu quero que entre. Então, minha questão de busca ela vai ser baseada na minha estratégia menomônica, que está ali orientando o meu objetivo. Então, objetivo, questão de pesquisa e minha estratégia menomônica estão ali entrelaçados, tá? Um se interconectando com o outro. Meus critérios de elegibilidade, eles vão seguir a mesma lógica. Porque se eu não estabelecer o que vai entrar ou o que vai ser excluído com base na minha PCC, que está estruturando todo o meu trabalho, como que eu vou chegar no meu objetivo no final, se ele foi montado a partir disso? Eu nunca vou responder meu objetivo se eu não souber o que eu vou colocar ali dentro, correto? Então, primeira coisa, deve ser estruturado a partir da estratégia menomônica, tá? Segundo, deve incluir o máximo possível de tipos de fontes de evidência, tá? Ou seja, os estudos, deve-se excluir, se você conseguir, estudos primários, que sejam qualitativos, quantitativos, mistos, secundários, revisões também podem entrar nesse processo, tá? Se tiver uma revisão integrativa, por exemplo, uma sistemática que vai agregar. Ou de qualquer delineamento metodológico. Também pode-se colocar diretrizes, blogs, sites, que seja. A ideia é mapear o que existe. Se tiver um site que fale sobre isso, pode entrar. Um exemplo, se alguém estivesse querendo fazer uma pesquisa sobre sei lá, locais que levantem diretrizes ou dicas para fazer pesquisa. O Enfermagem Pesquisadora, que é um site, poderia entrar. Entende? Porque ele fala exatamente, tem essa ideia de trazer dicas sobre publicação científica. Então, ele poderia entrar, porque a ideia é mapear. Diferente da revisão integrativa e sistemática, que vão seguir modelos de tipos de evidências específicos. Tá? A Scope, não. A ideia dela é mostrar o que existe na literatura, vai mostrando, entende? Porque a ideia é captar o máximo de tipos de fontes de evidência possível. É claro que eu também posso estabelecer limites, tá? Vocês vão ver que algumas revisões excluem, às vezes, cartas ao editor, editoriais, resumos de análise de evento, ou estudos que não têm ainda desfecho, não chegaram no resultado, né? Ou seja, são protocolos, digamos assim, ou que são uma versão preliminar, né? Uma nota prévia de um estudo que ainda está sendo feito. Né? São estudos que não têm resultado ainda. Então, eles podem ser excluídos. Ou pode ir além, tá? Tem revisões, por exemplo, isso a própria JBI respalda, tá? É um exemplo que a própria JBI coloca. Você pode também excluir estudos primários dentro do seu estudo. Por exemplo, se meu objetivo for muito voltado para uma questão quantitativa, eu posso excluir estudos qualitativos, tá? Sem problema nenhum. E você vai justificar isso explicando que é com base no objetivo da tua pesquisa, tá? Você pode impor esse nível de limite. Eu falo isso porque quando eu fui publicar a minha última revisão, que foi na Rely, né? Eles falaram, tá, mas e os estudos secundários? O que você fez com isso? Entende? Você realmente vai querer excluir resumo de análise de evento? Eles não quiseram que eu excluísse, tá? Eu tive que rever a questão dos análises de eventos, se teria algum que entraria ou não no decorrer do processo da pesquisa.
mas você pode, tá? A metodologia respalda que você pode impor limites. Agora tem que ser justificável. Não é recomendado limitar o corte temporal e idiomas de seleção, tá? Isso aí realmente não é recomendado. Corte temporal, para quem não sabe, eu quero pegar os últimos 5 anos da literatura. Numa revisão de escopo não é recomendado fazer isso. Isso aí é para uma revisão mais integrativa, tá? A ideia é pegar o que existe, então não faça esse corte temporal. Igualmente os idiomas de seleção. Existem autores que delimitam inglês, português e espanhol por serem idiomas que eles entendem. Mas o que é recomendado pela literatura? Que você arrume um tradutor. O estudo está em chinês? Arrume um tradutor para chinês. É o que é recomendado, tá, gente? Você pode impor limite, sim, porque digamos que você não tenha recurso para isso, ou digamos que você não tenha tempo viável. São duas situações que a própria JBI fala, que você pode justificar você ter reduzido os idiomas de seleção por conta disso. Mas nem toda revista entende, tá? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, porque o ideal é captar o máximo de escopo. E aí, existem 2 formas de você representar isso, tanto num trabalho publicado, quanto num protocolo público, né? Num registro público. Essa aqui, por exemplo, foi a que eu mostrei na semana passada. Vocês veem que o critério de elegibilidade, ou seja, inclusão e exclusão, ele está em texto corrido, né? A inclusão, estudos primários, secundários, publicados em qualquer idioma, sem restrição de período, em pacientes com 18 anos ou mais. Exclusão, tal coisa, tá? É uma possibilidade, mas o ideal, né, o que dizem, né, da literatura principalmente, é que você separe no seu menomônico, para você poder visualizar aquilo melhor. Então aqui tem um outro exemplo de um registro público, até tem uma pesquisa minha. Participantes serão incluídos estudos, as duas na verdade são pesquisas minhas, eu estou querendo dizer que essa aqui é do meu doutorado. São incluídos estudos realizados com enfermeiras que optaram seguir pela carreira acadêmica. Então, estou trazendo uns participantes. Aqui no conceito, né? Estudos que abordem fatores motivacionais. E no meu C, aqui no caso, que é meu contexto, que eu estou estabelecendo a pós-graduação stricto sensu, tá? Então, querendo ou não, o ideal é que você trabalhe dessa forma nos critérios de elegibilidade para você poder visualizar melhor até onde você vai com seus participantes, até onde o seu conceito se delimita, até onde o seu contexto se delimita, tá? Não quer dizer que esteja errado a outra, mas assim, a forma mais recomendada para esse processo é esse daqui, tá? E aí, dentro disso, eu trouxe para vocês aqui a PCC como exemplo do que pode se captar dentro dessas possibilidades no critério de inclusão e exclusão, tá? Utilizando o menomônimo PCC na população, a gente pode colocar as características da população, inclusive a idade, outros critérios de qualificação que sejam apropriados ao seu objetivo. No conceito, você vai trazer o conceito central, mas você também pode incluir o que seriam as intervenções, o fenômeno de interesse ou os outcomes nas outras estratégias menomônicas, né? Que por exemplo, na PICO, o I é intervenção ou fenômenos de interesse. Então, aqui a gente pode encaixar o que seria, né, na posição o C, tá? Então, isso aqui, intervenção, fenômeno de interesse e resultados, que são os outcomes, podem entrar dentro do conceito na hora de você estabelecer os critérios de inclusão e exclusão. E, por fim, o contexto, você pode colocar os fatores culturais, como localização geográfica, interesses sociais dentro dos fatores culturais. Eu vou ter fatores culturais 2 vezes, mas sociais, questões de gênero, tá? Você também pode trazer isso dentro do seu contexto. Pode também, como contexto normalmente é estabelecido como local, né? É muito comum mais local do que uma questão específica, um fator, né, específico. Então, se for um local, você pode detalhar isso, né? Como é que vai funcionar dentro dos cuidados intensivos, dentro da atenção primária, dentro da comunidade, né? Você poderia também excluir, por exemplo, se eu quero trabalhar alunos de enfermagem, eu posso botar que eu quero incluir no meu contexto da graduação e residência, mas eu posso excluir, por exemplo, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu estou estabelecendo limites dentro do meu contexto, entende? Pode se limitar a um país, um sistema de saúde ou um ambiente de assistência, tá? Então, essas são algumas possibilidades trabalhando dentro da PCC, para vocês poderem ver, tá? E aí, o que é importante dizer aqui também, logo depois desse texto, é comum que você apresente o que você não está, ou que você está delimitando, que seria que, por exemplo, você vê que nesse caso aqui, ela colocou
publicados em qualquer idioma sem delimitação de período, tá vendo? Sem delimitação de corte temporal. Isso, normalmente, logo após esse textinho, quando você separa na PCC, tem que vir que não haverá, ou que haverá, delimitação de corte temporal e idioma. E se você tiver essa delimitação, você tem que explicar o porquê, tá? Isso dentro ainda dos critérios de elegibilidade, tá? Só para vocês saberem. Fica logo abaixo disso aqui, quando você separa, né, participante de contexto e contexto. Você pode adicionar um tópico chamado tipos de evidência, que seja, ou pode trazer como texto corrido, que eu acho melhor, dizendo se você vai ou não delimitar essas questões, tá? Trazendo a justificativa se você for delimitar. Se não for delimitar, não tem necessidade de justificativa, porque isso é amparado pelo método, tá? Ok, dúvidas quanto à questão de critérios de elegibilidade? Lembrando, gente, em qualquer pesquisa, tá? Em qualquer revisão, critérios de elegibilidade não é a mesma coisa, né? Inclusão e exclusão, não é a mesma coisa que filtro de busca. Filtro de busca é uma coisa, inclusão e exclusão é outra, tá? Filtro de busca, português, inglês e espanhol, corte temporal. Por quê? São coisas que quando eu vou pesquisar lá na base de dados, e eu posso mostrar isso no final para vocês. Se, por exemplo, você pegar essa BVS, aqui na lateral da BVS, quando eu pesquiso, tem lá, delimitar por idioma, delimitar por corte temporal, delimitar por tipo de estudo. São filtros que eu posso botar antes de iniciar a seleção dos estudos. Critério de elegibilidade, ele diz, inclusão e exclusão, diz respeito principalmente a coisas que estão no estudo que eu vou avaliar. Eu preciso olhar o estudo para saber se tem ou não tem. Diz respeito ao método do estudo, diz respeito aos resultados daquele estudo, tá? Então eu precisaria olhar o conteúdo dele para saber se sim ou não. Por isso que são normalmente características da população, características do conceito, são coisas que eu só vou ter certeza quando eu abrir o estudo para ler, tá? Entendam isso. Tem muita gente que coloca errado na hora de escrever, que coloca lá, os critérios de inclusão foram inglês, português e espanhol, disponibilidade na íntegra e corte temporal tal. Isso não é critério de inclusão, isso é filtro de busca, porque eu não preciso olhar o estudo para poder fazer o processo de seleção ali na base de dados, tá? Inclusão e exclusão diz respeito a o que está dentro do estudo, ok? Acho que isso é importante dizer, se eu nunca falei isso em alguma reunião aqui. Podemos seguir? Alguma dúvida em critérios de inclusão e exclusão? Não? Ok. Então, busca de evidências. Dentro das buscas de evidências, que é uma próxima etapa, temos algumas coisas que funcionam ali dentro, que são seleção das bases de dados e estratégia de busca, tá? Aqui, o primeiro passo dentro da busca de evidências é selecionar o máximo possível de bases de dados que você conseguir. Pensando em custo, né, quanto você vai ter que expendiar de orçamento para isso, e pensando também no tempo que você tem, tá, para poder fazer. Então, não dá para selecionar 10 bases de dados se você tem um prazo de, 6 meses para entregar isso. Às vezes não é o suficiente, porque um tema, se ele for muito amplo... Gente, já vi revisão de escopo publicado com 300 estudos selecionados para compor a revisão. Então, nem sempre você consegue usar uns 700 milhões de bases de dados, tá? E isso está respaldando na literatura. Incluir literatura cinzenta, né, que eu já tinha comentado na anterior, que é aquela difícil de localizar ou que não está publicada. Por exemplo, às vezes tem necessidade de eu entrar em contato com os autores, né, para eles, sei lá, botaram alguma coisa que eles têm em estudo tal em desenvolvimento e eu posso entrar em contato com eles para saber sobre esse estudo. Isso é literatura cinzenta, tá? E também a gente tem que trazer dentro desse processo de evidências as listas de referência dos estudos. Então, na hora que eu estou trabalhando uma revisão, tem que ter o quê? Bases de dados, literatura cinzenta e listas de referência dos estudos selecionados, tá? Só bebe uma aguinha, que eu tô ficando com sede. Dito isso, quais são as bases de dados mais relevantes? Eu acho que eu cheguei a comentar na passada, né? Mas mais relevantes. Scopus, PubMed, Web of Science. Essas 3 aqui, ó, se não tiver, esquece, tá? Além delas, outras bases muito relevantes. A Sinahal, que é uma base de enfermagem. O Nzinho aqui da Sinahal é de nursing, tá? Então, se seu estudo for para enfermagem, para cuidados de enfermagem, ou que envolvam alunos de enfermagem e enfermeiros, a Sinahal tem que entrar, tá bem? Embase também é uma outra base muito boa para revisões de escopo. E eu também trouxe aqui a ERIC, né? O ERIC, que é uma base de educação.
ok? Então, se vocês querem trabalhar um tema de educação, do mesmo jeito que eu falei da enfermagem, tem que entrar a ERIC. Então, se eu estiver trabalhando um estudo de educação na enfermagem, essas 2 bases têm que entrar, ok? Então, eu sempre estabeleço essas 6 bases minimamente para uma pesquisa. A ERIC, que fica ali mais ou menos de stand-by, se eu não for trabalhar estudos de educação, tá? Mas se for, normalmente, se não for, no caso, eu normalmente pego essas 5 primeiras sempre, tá? Sempre. Porque, querendo ou não, eu sou enfermeira, eu sempre estou trabalhando em temas de enfermagem. E como pesquisa em cada uma das bases tem um processo único, tá, gente? Então, assim, teria que ter uma outra aula só de pesquisar em outra base, em base de dados, para eu poder ensinar para vocês como é que faz. Yasmin, por Diga. gentileza, a Érica é só sobre o que é que você... Não é só, mas ela é uma base voltada para a educação. Então, se as revistas que são selecionadas para fazer parte do escopo dela são revistas de educação. Entende? Entendi. Tem um escopo voltado para a educação. Não quer dizer que não tem uma revista lá que seja mais voltada para a saúde, mas que também publica coisas de educação que não possam entrar. Ela é uma base voltada para a educação. Você vê que até do Instituto de Ciências Educacionais, né? Institute of Education Science. Então, querendo ou não, é uma base voltada mais para educação, ensino, etc. Tá? Então, se o seu tema for voltado para educação, ensino, etc., é uma boa base para entrar. Ok? Dito isso, já selecionei aqui minhas bases de dados, eu tenho que... Perdão, alguém ia falar alguma coisa? Não, eu só falei perfeito, obrigada. Nada? Eu tenho que incluir a literatura cinzenta. Isso aqui é uma característica de revisões de escopo. Revisões de escopo, elas abrangem literatura cinzenta. É obrigatório? Eu vou dizer que sim, tá? Eu vou dizer que é obrigatório sim, porque a metodologia diz que é. Mas eu já vi revisões de escopo que não viram literatura cinzenta. E tem que se justificar por que não vai ver, tá? Então, assim, porque querendo ou não, você está indo contra o método. Querendo ou não. Então, o ideal sempre incluam literatura cinzenta, tá? No seu artigo. E aí, algumas fontes de literatura cinzenta para vocês aqui, tá? Google Scholar. São fontes que vão captar essa literatura que é difícil de localizar ou não publicada. Por quê? Tá? Vou explicar o porquê, que fica até mais fácil. Lembra que eu falei que para entrar aqui, por exemplo, na ERIC, são revistas que são de educação? Igualmente, em todas essas bases, todas as revistas científicas passam por um processo criterioso até onde não pode ir mais para entrar, tá? Por exemplo, a OBJN, eu vou dar um exemplo da revista que eu trabalho, ela é uma das 10 únicas revistas de enfermagem do Brasil que estão dentro das Scopus, tá? Só existem 10 de enfermagem no Brasil. E ela é uma delas. Então, assim, querendo ou não, para entrar nessas bases não é fácil. Não é rápido, é um processo longuíssimo. A OBJN está na Scopus e na Senahal, para vocês saberem. Então, assim, não é fácil entrar, nem um pouco. Essas duas aqui, então, são quase apocalípticas. Você tem uma noção, é absurdo. Chega a ser, tipo assim, você fica se perguntando como você vai fazer para entrar ali às vezes, tá? Então, é óbvio que a gente está já trabalhando para entrar nessas duas, tá, gente? Só para vocês saberem. Já caminhamos muita coisa. Mas não é rápido, não é fácil. Às vezes o processo seletivo demora 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, assim, não é rápido e não é fácil para entrar, tá? Então, como é um processo muito criterioso e basicamente são os amiguinhos que sentam na mesa, sabe? Essa é uma rodinha de amigos que sentam na mesa, ou seja, uma coisa muito exclusiva. Não são todas as revistas que estão ali dentro. Então, quando eu vou pesquisar lá, vai fazer uma pesquisa aqui da PubMed para ver o que tem. Só vai ter de revistas que estão dentro da PubMed. A OBJN, por exemplo, não vai aparecer ali dentro. Então, querendo ou não, a gente usa a literatura cinzenta exatamente para pegar o que não está aqui dentro, sabe? O que é difícil de localizar. Então, a Google Scholar, ela pega... O Google Scholar é um buscador, tá? Ele é um buscador que nem o do Google, né? A gente chama de base de dados, mas na verdade, nada mais, nada menos, é um buscador. É um buscador de artigos, nesse caso. Eu já vou dar espaço, só vou terminar de falar. Então, querendo ou não, ali, como ele é um buscador do Google, ele vai achar tudo que tem de possibilidade, dependendo da forma que você pesquisar, tá? Aí tem também outras possibilidades, que é a ProQuest. A ProQuest é uma base paga, tá, gente? Assim como essas outras de cima, ela é uma base paga, mas que ela tem muito ali dentro, teses e dissertações. Qual é o problema da ProQuest? Se eu não me engano, o nosso login UF
até o login meu do outro, da Federal do Rio Grande do Sul, não tem acesso mais à ProQuest. Tinha no passado, mas não tem mais. Quem é da UFRJ ainda tem, tá? Mas as demais não, pelo menos, da última vez que eu vi, não tinha mais o contrato com a ProQuest, tá? Então teria que pagar por fora, né? Eu acho um pouco complexo. Tem a WordCat, que é uma biblioteca muito boa. Eu prefiro, ao invés de usar o Google Scholar, usar o WordCat. Ela é melhor para pesquisa. Tem também a OpenGray, aberto, cinzento, né? Querendo ou não. Cinza, né? Gray é cinza. Então, querendo ou não, é a literatura cinzenta. É um local só para ir pensando nisso. E eu também trouxe aqui como exemplo a BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira, né? De teses e dissertações. É uma biblioteca só de tese e dissertação aqui do Brasil. E existem suas variações em outros lugares, tá? A gente sabe que são exemplos. Existe muita fonte de literatura cinzenta. Quem levantou a mão pode falar. Eu tenho duas dúvidas, né? Porque eu estou escrevendo o meu revisão de escopo. Aí a primeira dúvida é como que eu escrevo isso nessa parte do protocolo? Porque, assim, na parte das bases de dados, eu vou falar cinturão, estudo das bases de dados, tal. E da literatura cinzenta, como que eu escrevo? Eu escrevo literalmente. Referente da literatura cinzenta. Não. Para a captação da literatura cinzenta, se utilizará tal coisa. Se for um protocolo, né? Se não for, já for a revisão, você fala, utilizou-se tal coisa. Eu acho que eu trouxe até um exemplo aqui. Eu vou mostrar para vocês num próximo slide. E aí, pode falar, e a outra pergunta. Como eu, por exemplo, faço essa busca dentro dessa literatura cinzenta? Porque nas bases de dados, eu uso descriptores e operadores booleanos. Tem uma forma de pesquisar dentro dessa literatura cinzenta? Olha, foi até bom você perguntar isso, porque, por exemplo, por que eu não uso muito o Google Scholar para isso? O Google Scholar ele tem um limite de caracteres quando você joga, né, para poder pesquisar, que é muito curto. Então, se você pegar, por exemplo, uma estratégia que você usa na BVS, que às vezes fica quilométrica, ela vai cortar na metade. Ou da metade, às vezes muito menos, tá? Então, você não vai estar pesquisando de verdade. Igualmente as bases, só para esclarecer, você também usa uma estratégia de busca, tá? Só que ela tem que ser adaptada. Assim como você cria uma estratégia de busca adaptada para Scopus, uma estratégia de busca adaptada para PubMed, porque cada uma tem sua característica, você também vai ter que adaptar para cada literatura cinzenta. Normalmente, você usa uma estratégia simples, tá? Não tem aquelas questões de título, de resumo, não. Serve. Mas tem umas que você tem que fazer, às vezes, uma microversão da sua própria estratégia, porque o Google Scholar, por exemplo, é minúsculo a quantidade de caractere que pode ali dentro, tá? Mas você ainda utiliza a estratégia de busca and or, normalmente elas captam, tá? Sistemas de busca mais simplificados, eles sempre captam o que é and, o que é or nesses processos, tá? Normalmente. Não sei se ficou nítido essa questão. Entendi, obrigada. E dessas aqui que você falou, a ProPest, WordCat, tem alguma que é recomendada? Eu recomendo normalmente a WordCat. Ela é muito boa para captar, porque ali na WordCat ela capta livros, artigos e teses e dissertações. Então ela acaba sendo uma biblioteca mesmo. A OpenGray também é muito boa. Eu normalmente coloco nos meus trabalhos BDTD, que ela é base de tese e dissertação brasileira, a versão dela gringa, digamos assim, que é NDLTD, tá? E eu também utilizo a WordCat. Normalmente são essas. Eu gostaria muito de usar a ProQuest, porque ela é a melhor. Se tivesse acesso à ProQuest, eu não precisaria colocar a BDTD e a outra, porque ela é a melhor para as dissertações. Só que eu não tenho acesso e eu não tenho dinheiro. Então, querendo ou não, porque não é tão simples. Eu acho que nem dá para pagar por fora. Eu acho que tem todo um sistema institucional. Eu não sei explicar, tá? Eu não achei até hoje. Pode ser que exista. Como faria para ir por fora, tá? Só para vocês saberem. Yasmin, diga. A gente está aqui com uma pergunta. A busca de literatura cinzenta precisa usar descritores? Então, ou escreve direto o que você quer buscar? É da Marcele. Descritores, da mesma forma, só que adaptado para aquela fonte, tá? Posso até mostrar no final um exemplo, para quem não sabe. Quando você vai fazer uma busca na Scopus, na PubMed, que seja, ela não é igual. Ela tem os mesmos descritores, mas a forma de montar não é igual. Não deve ser igual, porque cada base tem a sua forma de pesquisar. Igualmente na literatura cinzenta. Você até pode botar uma versão simplificada,
mas às vezes tem limite de caractere, às vezes tem, por exemplo, na BDTD, se eu não me engano, você não usa end, é e. É uma forma diferente, tá? Mas se você usar um end, ela também vai entender. É isso que eu quero dizer. Mas são usados descritores. É utilizada uma estratégia de busca, só que adaptada para cada uma dessas, tá? Ok, espero que a Marcela tenha entendido. Entendeu, Marcele? Sim, tá ótimo. Tá bem? Obrigada. Eu posso mostrar no final, me lembra que eu posso mostrar um exemplo. Tá bom, obrigada, Isa. Se eu não me engano, eu coloquei um exemplo aqui de textinho, tá? Eu vou só passar até chegar o textinho, e aí a dúvida da anterior acho que vai ficar mais nítida. Dentro da busca de evidência, selecionei as bases de dados, selecionei a literatura cinzenta e falei que eu vou fazer busca nas listas de referências, ok, eu posso seguir para o próximo passo. Existe a possibilidade de eu não olhar as listas de referências? Até existe, tá? Só que você tem que justificar. Teve uma vez que a gente tentou ver se passava sem ter que olhar a lista de referência, porque a autora principal não queria. O que aconteceu? A revista reclamou. Falou que tinha que justificar. Na verdade, ela cobrou que olhasse. Mas ela, porque querendo ou não, a JB fala que tem que ter. Então, assim, sempre olhem essas três coisas. E aí eu vou explicar para vocês como é que funcionam essas três coisas melhor num slide na frente. Mas assim, então eu fui lá, selecionei as bases de dados que eu quero. Como é que vai funcionar? Lembra que nessa etapa de busca de evidência também inclui as estratégias de buscas propriamente, tá? Minha estratégia de busca deve ser estruturada a partir do meu mnemônico. Então, lembra lá o PCC, população, conceito, contexto? Cada um deles vai criar um trecho da minha estratégia de busca. Então, quando eu pegar o meu descritor e jogar lá no 10, que idoso, por exemplo, eu vou pegar ele, suas versões linguísticas, inglês e espanhol, que seja, se for o caso, ou se eu estou usando só inglês, vou pegar as variações de sinônimos, né? Também é possível, e vou montar lá a minha estratégia. Isso aí diz respeito ao meu P. Meu conceito, que era acessibilidade, né? No caso, eu vou ter descritores e sinônimos específicos para montar essa segunda parte da estratégia. E a mesma coisa o contexto, tá? Então, toda estratégia de busca ela é estruturada pensando no seu mnemônico. Tem que ter os elementos dele. Ela ainda pode ser separada em blocos temáticos. Lembra que eu mostrei na semana passada? Eu posso até reprisar. Que foi montada a estratégia de busca lá da revisão de yoga em blocos temáticos. Ao invés de eu trazer, eu utilizei esse descritor. Eu falei, esse bloco temático aqui que diz respeito a idosos. Eu estou trabalhando todas essas palavras-chave aqui, todos esses descritores. Tem mais de um descritor dentro daquele meu bloco temático. Isso também é possível, tá? E, na verdade, é até recomendado na literatura internacional que você trabalhe mais de um descritor para o seu mnemônico em específico, tá? Que abranja o máximo possível de possibilidades para a sua população, para o seu conceito, para o seu contexto, tá bem? E para quem não estava semana passada, eu posso mostrar no final, só me lembrar. Abrangente e estruturada. Quem vai estruturar isso? Tem que ser um especialista em estratégia ou melhor ainda, se tiver, um bibliotecário, tá? Isso aí, gente, é obrigatório. Tem que ter algum especialista ou um bibliotecário, pelo menos, para revisar a sua estratégia, tá? O método diz que tem que ser feito dessa forma. Porque na hora que você for escrever o texto, tem que vir lá. Essa estratégia foi montada por um especialista, essa estratégia foi montada por um bibliotecário, ou essa estratégia foi montada pela equipe, mas revisada por um bibliotecário, por um especialista, que seja, tá? É obrigatório. E hoje em dia, a JB 2024 até comenta sobre esse guia é um instrumento, na verdade, que é o PRESS, né? Per Review of Electronic Search Strategies, que é um instrumento, acho que é melhor um checklist, eu não sei se deve ser bem isso, né? Que ele é feito, foi feito com a premissa de que um bibliotecário vai montar sua estratégia e um segundo bibliotecário vai checar essa estratégia. Então, quando você passa por um bibliotecário, o ideal é que você reforce para ele usar a PRESS. Hoje, acho que todo bibliotecário hoje em dia que monta a estratégia, normalmente ele passa na PRESS. E se ele fizer isso, que é o ideal, vai vir no seu método. Foi feito pelo bibliotecário e revisado por outro bibliotecário utilizando o instrumento PRESS. Agora eu vou ficar devendo ser chamado de instrumento na literatura ou checklist, tá? Mas ele é feito exatamente para isso, para checar
se a estratégia eletrônica de busca está correta, né? Por review, para quem não sabe, é revisão por par, né? Então, é basicamente para checar que 2 pessoas checaram aquela revisão, tá? 2 pessoas qualificadas para tal. Yasmin, não precisa colocar o nome nem a faculdade onde ela está inserida, a bibliotecária, né? Não. Você pode até colocar no agradecimento. Agradeço fulaninha da universidade tal por tal coisa, mas não é obrigatório, tá? Você só precisa dizer que foi feita por um bibliotecário. Tem revista que pode exigir, tá? Tem revista que pode exigir que no método venha dizendo de onde é essa pessoa. Mas eu costumo colocar no agradecimento. Agradeço fulano porque, querendo ou não, ela não entra como autor da pesquisa, mas ela fez uma colaboração significativa para isso, tá? Bibliotecária já entraria como aquele primeiro revisor que você falou que precisa na parte da triagem, eu acho? Ou não? Não, o bibliotecário não é o revisor da tua busca. Ele é quem vai fazer a sua estratégia. Revisor é quem vai literalmente selecionar os artigos com você. Então, ele é autor, tá? Tá. Tem critérios que a gente chama... Aqui tem mais de um lugar que fala sobre critérios, mas existem critérios para dizer se um autor é autor, tá? Critérios internacionais. Ele tem minimamente que fazer parte da coleta de dados, propriamente, da análise, entendeu? Nessa etapa, faz análise e coleta, então ele é autor, tá? Tem lá, né, participou do desenho do estudo, acho que você já deve, quando vocês enviaram para a revista, que tem que mostrar as contribuições de estudo, participou, fulaninho fez isso na pesquisa. Então, como um dos critérios é esse, então ele se qualifica como autor. Diferente do bibliotecário, que vai montar a estratégia. Isso não é parte da coleta, não diz respeito a nada disso, mas ela pode entrar num agradecimento, tá? Então, deve fazer isso aqui. Pode ser ou não, tá? Uma estratégia de busca, ela pode ser iterativa, ou seja, ela pode ser adaptada com o decorrer, né? Então, por exemplo, conforme os revisores, que aí são aqueles 2 lá, que eu comentei mais cedo, identificarem novas palavras-chave dentro de um artigo, fontes de evidência ou termos relevantes, ela pode ser adaptada antes de fazer a busca propriamente, tá? Então, ela pode ser iterativa. No protocolo, é importante haver pelo menos um exemplo de busca em base de dados. Então, por exemplo, na hora que eu for mandar para uma revista para publicar meu protocolo, eu posso botar um quadrinho lá mostrando como é que a estratégia é montada para a PubMed, por exemplo, tá? Então, no protocolo tem que ter pelo menos um exemplo. Na versão final, aí você pode botar completo, nem sempre, ou pode pelo menos mandar como suplemento, se a revista aceitar, tá? Um suplemento com quadro completo. Mas, normalmente, se não aceitar um quadro muito longo, porque às vezes é quilométrico, pelo menos uma base de dados tem que estar exemplificada, tá? Tanto no protocolo como na versão final. Normalmente eu coloco da PubMed, que é a mais bonita esteticamente e mais bem elaborada normalmente, por causa das especificidades da base. Ok? Dúvidas aqui? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a recomendação da JBI para isso, tá? Para esse processo. O que a JBI diz que tem que ser feito nessa etapa de busca de evidências? Primeiro, que você faça uma busca inicial limitada. Você pega ali 2 bases relevantes, por exemplo, a Medline, né, pela PubMed e a Sinahal, e faça a busca propriamente nessas 2 bases de dados. Qual é a intenção disso? Identificar quais palavras-chave e termos estão associados à indexação. Então, quando eu busco, se eu olho um artigo ali que poderia entrar, quais são os termos que são utilizados naquele artigo, que poderia melhorar a minha estratégia. Ou se realmente a estratégia está dando algum resultado, né? Mais ou menos ali. Dá para fazer essa busca inicial limitada. Depois, que se faça ainda nesse processo de protocolo, uma busca mais ampliada, né? Utilizando os termos identificados, né, nesse processo da busca limitada, em todos naquelas bases anteriores, tá? Todas. Se eu selecionei 6, agora eu vou pesquisar em tudo. Então, primeiro eu posso fazer limitado a 2 bases e identificar, depois eu faço essa mesma nas outras para ver se está dando ok ou não, tá? E por fim, que vai ter uma questão de busca manual nas referências também para você poder expandir. A avaliação das listas de referência também pode incluir, e aí fica aqui, eu botei para vocês saberem, que essa busca nas referências, né, dos estudos, tanto nessa versão inicial do protocolo, para você saber se está legal ou não caminhar, como lá no final, quando eu for fazer minha busca mesmo, né, para entrar na versão final da revisão, porque eu vou lembrar, isso aqui é um protocolo, você não iniciou as buscas ainda nas bases de dados, tá?
A busca mesmo para a seleção dos estudos diz respeito à revisão de escopo mesmo, tá? Que é como é que você vai fazer. Lá é como você fez. Então, quando você for fazer propriamente, que é quando você vem aqui buscar na lista de referência dos estudos, vocês têm alguns caminhos possíveis, tá? Vocês podem incluir todos os estudos encontrados nisso, literalmente tudo, o que eu acho loucura, ou você pode selecionar apenas aqueles que foram para texto completo, mesmo que você não selecionou eles no final, ou apenas aqueles que você incluiu. Por exemplo, tem uma revisão que eu estou fazendo agora, que eu incluí pouquíssimos estudos, porque é um tema muito escasso, que foi até o que eu mostrei como exemplo ali anteriormente. O que eu estou fazendo? Eu, além da seleção das referências dos estudos que eu incluí, eu estou olhando as listas de referências dos que eu olhei na íntegra, né? Que eu li texto completo. Porque se eu li texto completo, significa que quando eu olhei título e resumo, fazia sentido para mim. Mas quando eu fui lá e li na íntegra, quando eu peguei meus critérios de elegibilidade, lembra que eu falei que diz respeito a método, resultado do estudo, passou a não fazer mais sentido, não respondeu mais a minha questão de pesquisa. Então, querendo ou não, se ele chegou a caminhar para essa direção, muito provavelmente as referências que ele usou podem fazer sentido para mim. Então, eu sempre recomendo que olhe as referências dos que foram lidos na íntegra e também dos que foram incluídos, tá? Agora, de todos os estudos, vai ser loucura. Tem 1.000, 2.000 estudos que você vai olhar. Então, assim, eu acho muita coisa. Mas se for uma revisão, dizemos que é um tema muito, 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 muito escasso, que no final deu, sei lá, 100 referências para olhar tudo, título, resumo, e depois fazer o processo. Talvez valha a pena olhar as referências, tá? De tudo, né, que eu quero dizer. Ok? Essa aqui é a recomendação que a JBI faz. E aí que eu trouxe até um textinho, ó. Essa aqui diz respeito ao protocolo, tá? Por isso está no CERA. Mas a CERA é composta por 2 etapas. A primeira, nas bases de dados eletrônicas, tal coisa. E a segunda, cadê? Tem um aqui. Aqui, ó. E 2 repositórios da literatura cinzenta. Ou você poderia botar, para captar a literatura cinzenta, será visto em tal lugar, entendeu? E aí aqui eu trouxe os locais que foram utilizados nesse estudo. E aí, ao final, eu ainda trouxe como a busca de evidência diz respeito não só à base de dados, mas também à estratégia, que a estratégia de busca vai ser construída pelos operadores booleanos tais, com os descritores tais, aqui no final, tá? Isso aqui é o registro público, então não tem aquele quadro, mas se você for fazer um protocolo para publicar numa revista, você pode colocar o quadro propriamente, tá? No protocolo, como exemplo, pelo menos de uma base, ok? Não sei se ficou claro para quem tinha me perguntado anteriormente como é que faria a escrita propriamente. Ficou assim, obrigada. Nada. Processo de seleção dos estudos. Então, aqui eu já terminei a busca de evidências. Acredito, não sei se vai ter mais dúvidas. Se surgir no caminho, vocês podem perguntar. Mas eu tenho que dizer agora como é que eu vou selecionar. Porque eu já disse o que eu quero, como eu quero, né? E aonde eu quero. Agora vou dizer propriamente como é que eu vou fazer esse processo de seleção. Yasmin, né? só um instantinho. A professora Elaine colocou assim, nos nossos protocolos, só falta, então, a bibliotecária passar no PRESS, dar o aval final para registrar, certo? A da yoga, professora, eu posso dizer porque foi eu que fiz, né? Os outros eu não cheguei a olhar. Eu, pensando nisso, o que eu fiz? Eu já até coloquei lá no final a estratégia na PubMed e na Scopus, feita para que ela possa passar no PRESS, entendeu? Se ela for passar. Arrasou. Maravilhoso. Obrigada. Exatamente pensando nisso, porque eu já sei que se ela for usar, já reduz o tempo dela, entendeu? E ela pode testar se ela quiser, etc. Eu não sei se a bibliotecária da UF usa o PRESS, mas normalmente utiliza-se, tá? Se ela não utilizar, não tem problema nenhum. A gente utiliza o PRESS, eu peço para ela qualquer coisa, entendeu? A gente conversa, não tem tempo ruim, digamos assim. E aí o processo de seleção. Basicamente, como eu estou trabalhando num protocolo, a minha ideia é dizer como eu vou fazer lá no futuro, né? Então, eu tenho que dizer que a primeira etapa vai ser a análise de títulos e resumos, seguida da leitura completa dos estudos que forem selecionados, né, nessa etapa de títulos e resumos, tá? E aí, é importante também que venha dizendo qual o local que vai ser realizado a triagem propriamente. Lembra que eu disse que são 2 pessoas que vão fazer isso, minimamente? Então, aonde que você vai fazer isso? Porque se eu pesquisar numa base de dados hoje e pesquisar daqui a uma semana, vão ter uma quantidade de artigos diferentes. Então, o que a gente normalmente faz? Exporta esses dados. Toda base tem um local que dá para exportar, tá?
A gente exporta esses resultados, faz a pesquisa hoje, exporta e bota num programa. Qual o programa que vai utilizar? Isso aí já é com você. Eu normalmente utilizo o Ryan, a gente chama assim, né? Eu chamo de Ryan. Eu utilizo o Ryan porque é um programa voltado exatamente para triagem de revisões. E aí o legal é que ele permite fazer às cegas esse processo. Então vamos dizer que seja eu e Maite que estejamos fazendo a revisão, tá? A seleção dos estudos. Quando eu colocar no Ryan, ela não vai ver nem o que eu estou selecionando, nem eu vou saber o que ela está selecionando. O que é essencial para uma revisão de escopo. É obrigatório que esse processo seja feito às cegas. Nem eu, nem ela podemos saber o que cada uma está selecionando. Então, o Ryan é o melhor para isso. Hoje em dia, dá até para remover duplicata ali dentro. Eu não preciso jogar em outro programa para fazer isso, tá? Remoção de duplicata, para quem não sabe... Tá faltando uma palavrinha, eu botei duplicas. Remoção de duplicadas, para quem não sabe... quando eu pesquiso numa base de dados, normalmente tem revista que estão indexada em mais de um lugar. Lembra que eu falei que a ObjTN está na Scopus e na Sinahal? Então, se eu pesquisar nessas duas bases de dados, vão surgir os mesmos estudos, né, da ObjTN, no caso. Então, o que a gente faz? Primeiro, antes de começar a selecionar, a gente faz essa remoção das duplicadas, joga no programa que ele vai excluir o que está duplicado, tá? Ou vai mostrar para você o que está duplicado e você mesma vai remover a mão, tá? A gente feito isso exatamente para a gente não perder tempo, olhando dois estudos que são iguais, tá? E é basicamente isso. A gente remove o duplicado e faz a triagem. Normalmente eu uso o Ryan porque dá para fazer tudo ali. E o legal é que depois que terminar o processo, que eu e Maite terminássemos o processo, eu posso tirar as cegas, quebrar as cegas no próprio programa e ver o que teve de conflito entre a minha seleção e a dela, tá? Então, na hora da descrição, qual lugar que eu vou fazer? E quem vai fazer essa seleção? E aí não estou falando de nomes, tá, gente? Estou falando se vai ser 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, entendeu? Quantos revisores vão ter no processo? Mínimo 2. E aí, se vai ter mais, aí é com vocês, tá? Quem vai fazer. O importante também é dizer como é que vai ser feito o procedimento de resolução de conflitos, de divergências. Eu posso não ter selecionado os mesmos estudos que Maite, ou ficou, sei lá, 20 estudos em conflito entre eu e ela. E aí a gente tem que dizer se vai ser feito por consenso, se vai chegar eu e ela, a gente vai conversar sobre isso, depois que cair as cegas, obviamente, ou se vai ter um terceiro revisor, né, ou um revisor ímpar, para poder fazer essa decisão, tá? E aí ele pode ser, como eu falei, o orientador, por exemplo, ok? Na minha revisão final, eu tive até que dizer como é que foi feito isso propriamente. Dizer se foi uma reunião, em que lugar, se foi no Meet, por exemplo, tá? É importante ter o máximo de informações possíveis sobre isso. Outra coisa também é que esse processo de seleção deve vir acompanhado do fluxograma Prisma. Eu vou até mostrar aqui que é o Prisma para vocês, o STR. Aqui, nesse momento de protocolo, você ainda não tem o resultado, né? De quantos deu na base, quanto você selecionou, porque isso aqui ainda é como vai ser feito e não como foi feito. Então, normalmente, se você vai publicar numa revista, vem dizendo que vai ser descrito no fluxograma Prisma. E aí a pessoa bota o fluxograma Prisma em branco, exatamente para mostrar que vai seguir aquilo, mas que não foi feito ainda, porque não faz parte do protocolo em si, tá? O JBI ainda recomenda um teste piloto da estratégia. Como é que funciona mais ou menos isso, tá? Você literalmente fazer o processo de seleção falso de estudos. Você pegar, sei lá, 25 estudos aleatórios que surgirem numa base de dados e fazer o processo de seleção, etc., para ver se está funcionando, tá? É um teste piloto da estratégia. É uma recomendação da JBI, ok? Recomendação, não quer dizer que você tem que fazer, mas é interessante para você testar. E aí, o que você vai fazer? Na hora que você montar o protocolo e barra a versão final, você vai dizer que foi feito um teste piloto e vai explicar mais ou menos o teste piloto ali, tá? Basicamente. E aí aqui, ficou extremamente embaçado na hora de colocar aqui. Eu depois posso mostrar melhor para vocês. Pequenininho não estava tão embaçado. Mas aqui, ó, como é que fica descrito no protocolo público, né? Seleção dos estudos. Após a busca nas bases de dados, os resultados vão ser exportados para o EndNote, para tirar as duplicadas, porque na época o Ryan não fazia isso adequadamente ainda, tá? E depois colocados no Ryan para fazer a seleção e triagem dos estudos. E aqui o que aconteceu? Ela está dizendo aqui bem brevemente que ela vai fazer a seleção a partir da questão norteadora. Você pode dizer que vai ser feita análise de título e resumo e depois lido na íntegra, tá? Com base na sua
a seleção com base na questão de busca, tá? E, por fim, serão consideradas as recomendações do checklist Prisma, né, que vem trazendo o fluxograma. Mas o fluxograma é basicamente isso aqui, gente, que está muito embaçado. Mas ele vem mostrando aqui, nessa primeira caixa, quantos estudos foram identificados nas bases de dados, né? E nos registros. Registros são repositórios de bases de tese, dissertação, etc., tá? Aqui, quantas duplicatas tiveram, aí quantos foram avaliados por título e resumo, quantos foram excluídos nessa etapa, e quantos seguiram para avaliação na íntegra, quantos saíram depois da avaliação na íntegra, por que saiu, entendeu? Ele é basicamente um guia para mostrar o processo de forma resumida e visual, tá? E é obrigatório. Aí, feito isso, já disse como é que vai ser feita a minha seleção, eu também tenho que dizer como vai ser feita a extração dos dados, tá? Dentro desse processo, a recomendação é fazer uma tabela, um formulário, tá? Para poder extrair esse conteúdo. E eu vou até mostrar um exemplo de formulário para vocês, tá? De extração. E aí, nisso, a recomendação é que esse formulário seja desenvolvido e testado. Por isso que o teste piloto é recomendado nessa etapa, para essa etapa também, tá? De extração de dados. Então, e dentro desse formulário, o que tem que ter? As principais características dos estudos e as informações relacionadas ao meu mnemônico. Então, tem que ter informações relacionadas à minha população, ao meu conceito, ao meu contexto, ou os outcomes, tá? A JBI tem um modelo de extração, é modelo, tá? Você pode adaptar. Dentro do negócio dela. Eu até deixei o link aí para vocês clicarem e já verem esse modelinho de extração deles. E aí, como é que fica a escrita para a extração? Eu vou mostrar um modelo para vocês no slide seguinte. Mas aqui a gente colocou como banco de dados, né? Que a gente, além da extração, a gente vai criar um banco de dados. E eu acho fundamental. Eu vou dizer para vocês o que é um banco de dados depois de mostrar o registro. Mas aqui, ó, se ela é elaborada pelos pesquisadores, é um banco de dados que inclui as principais características. Autoria, citação, ano de publicação, tipo de publicação, ou seja, característica do estudo, idioma, país, objetivo, população do estudo, delineamento. Além disso, questões relacionadas ao PCC, né, que no caso que foi estágio da taxa de filtração glomerular, né, que a gente estava trabalhando a pacientes em tratamento conservador, né, da doença renal crônica, as intervenções e tecnologias utilizadas associadas à teleenfermagem, que era o nosso conceito, e a adesão ou não adesão ao tratamento e a promoção do autocuidado, que seria o nosso contexto, tá? Então, ou seja, característica do estudo e questões relacionadas ao meu mnemônico. Aqui está um exemplo de um instrumento de extração de dados, que aí o instrumento propriamente não precisa estar no seu registro público, mas ele pode e deve estar no seu protocolo se você for publicar ele, tá? Independente de você publicar ou não o protocolo, tem que estar para você se guiar, porque na hora de extrair os dados dos estudos, isso é feito também por 2 revisores, tá? Então, querendo ou não, o revisor 1 e o revisor 2 têm que saber o que tem que se extrair dali, tá bem? Então, querendo ou não, o ideal é que tenha um roteirinho, digamos assim. Aqui só está uma parte dele, tá, gente? Não está completo, mas só para vocês saberem. Que aqui, ó, foram considerados tipo de estudo, objetivos, autoria, ano de publicação, período, fonte, cenário, nananã. Isso aqui são características da publicação. E os critérios de elegibilidade do estudo, que aqui, no caso, esse professor você vai até reconhecer, tá? Que isso aqui é o nosso. O conceito da educação permanente, se teve divergência sim ou não. Tá vendo? Esse daqui foi de marcar, para ficar mais fácil. Se foi uma questão multiprofissional, nananã, entendeu? Então, você pode pegar características do seu público e colocar para cá. Eu ainda vou além. Normalmente, o que eu faço? Eu faço um banco de dados, propriamente. Eu não extraio só num questionáriozinho assim, ou boto num Word para eu olhar depois. Eu faço um documento no Excel mesmo. Cada uma dessas coisas vai valer uma coluna no Excel. Por quê? Uma revisão minha já teve 50 estudos. Imagina você ter que olhar 50 estudos o tempo todo para montar um resultado. Porque, para quem não sabe, numa revisão de escopo, como a gente está mapeando um escopo, quando você bota lá que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Que a teleenfermagem foi utilizada a partir de mensagens de texto. Eu estou afirmando uma coisa, dizendo que aqui o resultado apareceu, né? Eu tenho que colocar todos os estudos que falam
que a telefermagem foi utilizada daquela forma. Então, para quem nunca viu um estudo de revisão de escopo, às vezes fica a citação quilométrica. Ficam 700 estudos citados ali, naquele trecho em específico. Porque a cada ponto que eu vou dando numa revisão de escopo, eu tenho que botar todos os estudos que falaram daquilo. Agora, imagina fazer isso para 50 estudos. Eu não vou ter capacidade mental para voltar e reler 50 estudos toda vez que eu abrir um ponto no meu trabalho. Para isso que eu faço um banco de dados, para isso que eu extraio os dados, para que eu possa olhar lá e ver de forma simplificada cada estudo que disse aquilo. Tá? E porque é muito comum, na fase de revisão por par na revista, os revisores pedirem para fazerem ajustes aqui e ali. Você vai ter que olhar 50 estudos de novo? Então, assim, façam bancos de dados. Dá um trabalho absurdo. Às vezes demora 1 mês, 2 meses para você fazer um banco de dados, mas façam. Porque vai demorar 7 anos, sem brincadeira, para você conseguir rever aquilo ali se você for olhar um por um. Yasmin, eu dou-lhe parabéns. Eu vou lhe dizer, é fantástico e, assim, como um exemplo mesmo, né, meu, né? Eu coloquei, você não tem ideia, foi muita coisa, mas eu não tinha muita sabedoria tecnológica. Então, o que eu fazia? Primeiro que eu imprimi todos os artigos para eu ler. Não tinha essa coisa do resumo, não. E o que eu selecionava, eu ia colocando no papel pardo, aqui na minha parede, entendeu? E eu ia escrevendo. Gente, você não tem ideia. Foram 15 descritores. E aí eu pedi o meu afilhado para ir cruzando, e assim, eu tive que pedir ajuda, como você fala. Eu quase fiz um mapa de criminal, né? Conectando assim. Era loucura. E aí, gente, o que foi aquilo? Que aí, no final, depois, uma colega falou, Mônica, você tem que publicar esse artigo. Eu falei, eu? Ler tudo de novo? Sei lá. Não, gente, acabou, chega, não aguento. Tô piradinha das cacholas. Mas, assim, é fantástico, porque você vai ter que dar outra aula. Eu já estou passando pelos professores. Eu vou mostrar depois um banco de dados de exemplo, mas eu acho que vale a pena ter uma aula dedicada a essa extração de dados. Eu imagino, eu gosto disso, né? Então, assim, é a organização, né? E aí a gente pode também publicar sobre esse quadro, não pode? O quadro, ele entra como material suplementar. Se a revista não aceitar, por exemplo, a RILA, ela não tem um espaço para documentos suplementares. O que eles pediram para a gente fazer? Lá no OSF, além do registro público, a gente cria um projeto, tá? E o registro público está associado a esse projeto. Dentro do projeto, eu posso botar todos os documentos que eu quiser. Normalmente, eu coloco meu protocolo inteiro, na íntegra, se eu não for publicar ele numa revista, ali dentro. E também eu coloco o banco de dados, entendeu? Finalizado. Porque depois, a pessoa, quando acessar, ela pode olhar o banco de dados completo, entendeu? Perfeito. E tem uma coisa que eu também gostaria de dar como depoimento na minha época, da graduação, na década de 80. Para fazer esse registro, a gente levava um CD, gente, no Ministério da Educação, que era para ninguém copiar o nosso trabalho, que era apenas de TCC, gente, terminando conclusão de curso. Gente, o que era aquilo? Você ficava numa fila quilométrica, porque assim, aí a gente encontrava várias professoras de várias escolas, mas era ali, gente. Eu me lembro que era ali, tipo, ali atrás da Cinelândia, um daqueles prédios ali. Mas era assim, gente, você levava a cópia na íntegra, né? Toda bonitinha, e levava o CD, registrava o teu material como seu. Teu material, teu trabalho, para ninguém copiar. O legal é que hoje em dia é ciência aberta. Então, a ideia é mostrar tudo que a gente tem de possibilidade. Como você falou, o banco de dados pode ser sim publicado à parte. Normalmente, a gente manda como material suplementar, mas tem revistas que hoje em dia já recomendam que todo esse material suplementar que você tem de estudo, que não identifique participante, né, se for o caso de de estudo qualitativo e quantitativo, sejam colocados em depósitos mesmo. Existem repositórios de dados suplementares hoje em dia, que vira um material técnico para vocês colocarem no Lattes. Então, assim, é bem legal, tá? Então, eu já terminei. É só para acrescentar aqui uma outra coisa. A lista de presença está aí, tá, galera? Não deixem de assinar, por favor. Ótimo. Depois eu tenho que assinar a minha, né? Não posso esquecer. Então, assim, fiz a extração de dados, tá? Falei, né, como é que vai ser feita a extração de dados.
A última etapa é apresentar. Normalmente a JB separa, tá, gente? A análise de apresentação de dados. Para mim não faz sentido separar. Porque é um texto tão curtinho. Então, normalmente eu agrupo num tema só, análise e apresentação de dados, tá? Se eu não me engano, no Prisma é junto. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu sempre agrupo. E aí eu tenho que apresentar como é que eu vou fazer a análise e como é que eu vou apresentar esses dados. Então, basicamente na análise, eu posso dizer que a análise vai ser feita de forma descritiva, com frequências simples, né, porcentagem, ou com codificação simples, de conteúdo mesmo. Quando se faz na análise qualitativa, eu posso dizer que vou fazer uma codificação dos dados, tá? Então, pode se representar, pode se analisar tanto de uma forma quanto de outra, ou em conjunto, tá? Não tem problema. Mas tem que dizer como é que vai ser feito. O que não pode ser feito numa revisão de escopo, que eu acho que isso é o prioritário, você não faz síntese analítica, tá? Meta-análise, síntese temática, meta-agregação. Numa revisão de escopo, você não faz isso, tá? Acho que até no slide seguinte. Você não faz comparativo de dados. Você não agrega a síntese de dados, tá? Você não sintetiza. Nunca utilizem a palavra sintetizar numa revisão de escopo. Até bom, professor, vai te lembrar, se a gente sem querer não usou lá, tá? No nosso protocolo. Mas não se usa a palavra síntese, sintetizar. Porque síntese numa revisão vem muito da perspectiva analítica, tá? É uma palavra, um conceito que você não deve usar numa revisão de escopo, ok? E nem fazer propriamente a síntese analítica disso. Na apresentação dos dados, você já pode dizer como é que você vai querer apresentar, que pode ser por tabela, por gráfico, por representação descritiva, por categorias, que nem você faz num estudo qualitativo, né? Categorias conceituais, tá? Você pode dizer mais ou menos como é que você pretende fazer. Aqui eu dou um exemplo, ó. Os dados trazidos serão apresentados em forma de tabelas e diagramas. Tá? Diagrama é ilustração, né? De maneira que se alinhe com o objetivo da pesquisa. Uma análise descritiva e narrativa, ou seja, texto, acompanhará os resultados tabulados e mapeados, tá? Basicamente, é como você pretende fazer. Yasmin, lá na revisão não fiz nada assim, fiz de outra forma, não tem problema. O protocolo é um guia, mas às vezes tem necessidade de dar uma adaptada, tá? Só para vocês saberem. Adaptações entre o protocolo, se ele tiver publicado, ou até mesmo não publicado, e a revisão final, são legais de serem faladas. Por exemplo, na revisão final que eu fiz, no protocolo, eu ia fazer seleção de estudos secundários, revisões. No final, não teve nenhum selecionado. Então, no meu método, na revisão propriamente, eu coloquei que apesar de a gente ter buscado revisões, né, estudos secundários, nenhum entrou na análise. Então, assim, se tiver diferenças, digam também essas diferenças entre o protocolo e a revisão final no final, tá? É bem interessante você dizer o andamento desse processo, ok? Importante, e eu já até falei no caminho, mas eu vou reforçar. O protocolo deve ser registrado antes da coleta de dados ser iniciada. Onde eu faço registro? OSF, que eu mostrei para vocês na semana passada, ou na Figshare, que é outro local também de registros, tá? Principalmente a OSF é mais tranquila para registrar esse tipo de coisa. Revisões de escopo não fazem análise de qualidade e nem de nível de evidência de estudo, tá? Na revisão integrativa, a gente pode fazer análise de qualidade, tá? Análise crítica, né? De qualidade. Análise de qualidade. E pode fazer também níveis de evidência de estudo. Vai variar conforme o autor que eu escolher. Por exemplo, se eu escolhesse lá numa revisão integrativa o Whitmore fala que tem que ter análise de qualidade. Então, eu vou pegar um instrumento da JBI e fazer análise de qualidade. Silva... Esse é o nome dos outros autores. Autores brasileiros aqui, tem os autores brasileiros aqui, que eles falam que tem que ter nível de evidência de estudo. Outros autores internacionais também. Para quem não conhece, é uma pirâmide de nível de evidência nos estudos, né? E aí eu teria que pegar uma fonte, por exemplo, a JBI, os níveis de evidência da JBI, e fazer a análise de níveis de evidência. Isso em revisões integrativas. Revisões sistemáticas fazem também análise de qualidade e análise de risco de viés. Eu até posso colocar depois aqui para vocês. Na revisão de escopo, eu não faço nem análise de qualidade, nem análise de viés, e nem níveis de evidência, tá? Você não tem ideia, não tem a premissa de avaliar a qualidade de estudo, se ele é bom, se ele é ruim, se ele tem evidência, se ele não tem evidência, se a evidência dele é forte, se a evidência dele é fraca, se ele tem risco de... Não tem nada disso. A ideia é mapear, tá? Então, você não faz esse tipo de coisa.
revisões de escopo não sintetizam, eu acabei de falar, no sentido analítico, os desfechos do estudo. Então, não tem uma avaliação crítica e nem uma comparação direta dos resultados, tá? Só para vocês saberem. E aí é isso. Eu depois vou montar, porque eu não botei as referências bonitinha a BNT, eu fui incomodada de colocar no slide, se não tiver direito.